que aconteceu aqui? Só para a gente poder chegar nesse caso, para vocês verem o tamanho do absurdo, né, que é, em geral, essa lógica política aqui no Brasil. É óbvio, é no mundo inteiro. Mas vamos falar daqui do Brasil, que é onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente, enfim, tem como criticar o detalhe das coisas porque a gente acompanha. O que acontece é o seguinte, o Renato Freitas ia fazer uma de suas falas, tinha lá o tempo que todos os deputados têm direito, foi cortado no meio da fala, foi censurado no meio da fala, porque fazia críticas ao establishment ali. E aí, quando ele foi cortado, ele foi para outro microfone e falou que o tempo dele não seria cortado e falou que o presidente ali da Assembleia, o Traiano, não é rei, né? Então, olha, o pessoal até... Vamos ver aqui, ó. O senhor não é rei. O senhor não... Ó, ele tentou falar, cortaram o outro microfone dele, foi para outro microfone. O senhor não é rei. E falou isso. Quando ele fez isso, né, e falou que ele era corrupto, que o presidente da Alep, o Traiano, falou que ele era corrupto. Quando ele falou que ele era corrupto, mais uma vez, né, pela enésima vez, ameaçaram cassar o mandato do Renato Freitas. Só para lembrar também, já cassaram quando ele era vereador, ele recuperou no Supremo Tribunal Federal, né, o mandato dele, se candidatou a deputado estadual e ganhou, tendo mais votos do que todos aqueles vereadores que o cassaram somados. Então essa é a história do Renato. E aí, novamente, quando ele pegou e enfrentou o presidente da Câmara, da Assembleia ali do Paraná, dos deputados, né, ele sofreu de novo a ameaça de que seria cassado. Mandaram o nome dele para o Conselho de Ética e já estava tudo combinado para cassar, porque ele tinha chamado... Só tira o som, por favor, gente, isso de fundo, senão atrapalha. Eles estavam todos combinados para cassar, porque ele tinha chamado o presidente da Alep de corrupto e etc. Aí o que o Renato fez? Falou, mas vem cá, e se eu provar que ele é corrupto? E se eu mostrar para vocês que teve uma investigação de uma denúncia de que ele recebia propina e etc e tal, e ele assumiu, e ele fez um acordo, assumindo que recebeu. E se eu te mostrar que ele assumiu que é corrupto, aí vocês vão me caçar porque eu falei que ele é corrupto? E aí o que aconteceu? O Renato pegou, resgatou isso, mostrou. E aí, quando ele mostrou, começou a sair um monte de notícia mostrando essa assunção de culpa do cara. E aí o Traiano veio com um advogado e impôs uma censura na imprensa, proibindo todo mundo de mostrar ali que ele assumiu, né, que recebeu propina e que é corrupto. Caiu essa decisão, a censura caiu e aí todo mundo ficou sabendo que o cara é corrupto. Aí a próxima pergunta é o seguinte, não, beleza, que bom, né? Renato não vai mais ser cassado, o relator falou, não tem mais motivo para cassar o Renato, ele falou que o cara é corrupto, o cara assumiu que é corrupto. Mas a pergunta óbvia depois disso é o seguinte, mas vem cá, agora que todo mundo sabe que o cara é corrupto, agora que todo mundo sabe que o cara recebeu dinheiro, agora que todo mundo sabe que o cara recebeu propina, o cara continua presidente da Assembleia? Tu já parou, irmão? É muito legal acompanhar esse caso do Renato. Primeiro porque o Renato é um cara que eu já falei aqui, que é uma super liderança e que a gente tem que, enfim, cacifar, né, com todo o nosso apoio, a nossa força, a nossa comunidade. Mas, além disso, isso é uma aula de como funciona a política, irmão, nas câmaras municipais, nas assembleias. Porque o que está acontecendo ali é o que acontece no Brasil inteiro. Então, nessa notícia, eu separei uns pequenos trechinhos. Põe aqui a matéria de hoje do ICL. Vocês têm que ler a notícia. Então, ele começa assim, o Brasil acompanhou nas últimas semanas mais um embate do deputado Renato Freitas contra a extrema-direita paranaense. Matéria do Chico Alves. Depois de chamar de corrupto o presidente da Assembleia, Ademar Traiano, Renato teve o nome encaminhado para a Comissão de Ética da Casa, com ameaça de cassação por quebra de decoro, que a gente contou aqui a historinha. O petista, no entanto, conseguiu provar que o próprio Traiano admitiu ao Ministério Público ter recebido dinheiro sujo para manter o contrato de uma empresa de comunicação
que mantinha o funcionamento da TV Assembleia. Propina, corrupto. Assumiu. O próprio relator do caso, que levava o Renato Freitas para o Conselho de Ética, ele descartou o pedido de cassação. Depois que a confissão veio à tona, depois que todo mundo ficou sabendo que o cara admitiu que é corrupto, o presidente da Alep conseguiu decisão na justiça para censurar os veículos de comunicação que noticiaram, mas o recurso derrubou a medida. Agora, é óbvio, Renato Freitas quer a cassação do mandato de Adhemar Traiano, por conta da denúncia que ele fez. Apesar de todas as evidências, apesar do cara ter assumido, apesar de todo mundo agora saber, apesar de ser público e notório, surpreendentemente, o Renato está sozinho nesse pedido. Nenhum dos outros deputados de oposição, 6 do PT e 1 do PDT, apoiam ele na tentativa de tirar o Traiano. Aí tem uma entrevista com o Renato, pega uma das perguntas só para vocês verem aqui. Você acredita que há condições políticas reais dele ser cassado? Logo que eu apresentei as provas, diz o Renato, o deputado Fábio Oliveira disse que iria representar contra o Traiano pela cassação. Na terça já surgiu o boato nos corredores que o Traiano falou que se o Fábio, esse é o relator, né? Aqui o deputado Fábio, não, que é o que iria representar, se o Fábio continuasse nessa investida, o Traiano ia demonstrar o tanto de rachadinha que ele faz no gabinete dele. E aí o Fábio já recuou e ficou bem quietinho na dele, não falou mais um pio. Isso é um exemplo prático que representa algo já em relação à situação lá da Assembleia. Em relação à oposição, aos partidos de esquerda, que somos nós, 8 no total, eu avisei que estava representando contra o Traiano. Abri de um dia para o outro, deixei 24 horas para colher assinaturas e avisei no nosso grupo de WhatsApp que estava fazendo essa representação. Falei que a representação foi porque descobri um crime dele, não tem por que não fazer. Disse para a gente assinar junto que vai ter mais força. Passaram 24 horas, quantas pessoas assinaram? Ninguém. Ninguém. E eu leio para vocês, porque eu quero deixar vocês lerem a matéria inteira. O finalzinho da entrevista. No final da entrevista ele diz o seguinte, inclusive, ele fala o seguinte aqui, ó, cadê? Ninguém atravessa a de ninguém ali. Todo mundo se acomoda nas regras e estruturas de poder já estabelecidas. Inclusive a esquerda. Uma esquerda que fica 20 anos como oposição e não provoca nenhuma mudança sensível, não é mais oposição, é associada. E a esquerda, de um modo geral, no Brasil, é associada, não é oposição. Eles dizem que fazem alianças com adversários para derrotar os inimigos. Mas os adversários também são inimigos, porque fazem parte do mesmo esquema de status quo. Vocês entendem por que a gente tem que defender tanto o Renato? Quem fala com tanta, assim, nitidez? Quem fala tão direto ao ponto sobre a podridão dos nossos esquemas políticos? Porque isso que ele está falando aqui do Traiano, você muda os nomes, é Lira. Isso que ele está falando aqui do Traiano, você muda os nomes, é Lira. Você muda os nomes um pouco para trás, é Eduardo Cunha. Você muda os nomes, aí você pegar no Rio de Janeiro, pegar em Minas, aí pega nas cidades, Belo Horizonte. Irmão, a lógica é a mesma. Então, antes da gente mudar de assunto, só para no resumo aqui. Só para no resumo para ficar com um absurdo, para começar a semana com um absurdo. O processo de cassação do Renato não foi adiante porque ele provou que o presidente da Alep, Assembleia Legislativa do Paraná, ele provou que o presidente da Alep é corrupto. Ele trouxe à tona as provas que mostram que ele assumiu, o presidente da Alep, assumiu que recebeu propina, dinheiro sujo para manter um contrato. Por isso que ele não foi cassado. Agora, a pergunta que todo mundo faz assim, mas agora que todo mundo sabe que o cara é corrupto, ele continua como presidente? Sim. Mas não vamos nem tentar tirar? Não. Nem os deputados de esquerda? Não. Nem os deputados do meu partido, PT? Não. Durmam com essa e aprendam um pouco
como eu também estou aprendendo com o nosso amigo Renato, como funciona, né, a política brasileira. E questionemos-nos se dá para chamar mesmo a nossa esquerda de esquerda enquanto ela estiver atuando assim. Porque uma coisa é você perder na disputa. Uma coisa é você saber que na composição de forças você é menor. Agora a outra é num caso como esse, como vários outros, você nem entrar. Você nem entrar. Aí, irmão, aí não tem oposição. Aí é associado. Eu tenho que concordar com o Renato. E assim, é tão corajoso, é tão forte o que o Renato faz, que a gente tem que estar do lado dele muito, muito mesmo.